Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo e vamos nessa falar da janela de transferências do Sport, que agora é oficial. Encerrou o ciclo de contratações no Sport em 2025. Agora, só possíveis saídas, nada de reforços, porque a janela está fechada para o clube e os reforços agora só para o ano de 2026. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like, claro, compartilha para que mais pessoas possam acompanhar a nossa cobertura diária do esporte. Deixa eu compartilhar com vocês aqui na tela a imagem da direção do esporte. Aí o presidente do clube, Yuri Romão, Henrique Ambrogini, diretor-geral do departamento de futebol, e Thiago Gasparini, executivo de futebol. O esporte encerrou a janela de transferências do meio do ano com 11 contratações feitas. 11 contratações para todos os setores do campo. O esporte contratou o goleiro Gabriel Vasconcelos, contratou o zagueiro Ramon, contratou os laterais Aderlan, Kevson e Luan Cândido, contratou os volantes Lucas Cal e Pedro Augusto e os atacantes Mateuzinho, Léo Pereira, Derek Lacerda e Ignácio Ramírez. Esses foram os reforços do Sport, 11 contratados ao todo e uma mudança muito clara de perfil comparada à do início da temporada, onde o Sport gastou 57 milhões. Nesta janela de meio do ano, o Sport teve gastos mais modestos, foram cerca de 2 milhões e 200, e totalizando com os 57 do início da temporada, dá em torno aí de 60 milhões, pouco menos, mas arredondando a 60 milhões gastos em reforços na temporada. Então, é um mercado que o Sport mudou muito o perfil e também mudou muito porque precisou fazer muitas saídas. O Sport precisou se livrar de, até a gravação deste vídeo, 12 jogadores. Vamos lá. Thiago Couto foi emprestado para o Vitória, os zagueiros Lucas Cunha e Antônio Carlos. Lucas Cunha ainda segue procurando um destino, ele que pertence ao Red Bull Bragantino. Os laterais de Plácido e Dalbert, volantes Duqueiroz, Fabrício Domingues, meia Tite Ortiz e os atacantes Gustavo Maia, Carlos Alberto, Arthur Souza e também Lene Lobato. Lene Lobato e Di Plácido tinham um contrato de empréstimo, né? Os dois pertenciam a Vélez Sarsfield e Lanús, e aí o Sport não optou por renovar com eles, mas de qualquer forma são saídas, né? Minha opinião sobre essa janela do Sport, eu acredito que foi uma janela insuficiente. O Sport teve acertos na janela, Gabriel, Ramon, Mateuzinho, Derek. Dá para a gente colocar que Léo Pereira e Pedro Augusto também devem ter utilidade. Mas para um time que estava afundado, que está, na verdade, afundado, e para tentar um milagre, é uma janela insuficiente para tentar um milagre. É uma janela de quem briga pelo acesso na Série B. É uma janela de quem briga no acesso na Série B, ou no começo do ano, uma janela você montar um time mais modesto para início do ano e depois guardar algumas balas para gastar e melhorar o nível técnico do time. Só que o Sport fez o caminho inverso, porque o Sport já tinha dado, em tese, esses tiros no começo da temporada e gastou esses 57 milhões em janeiro. Então, janeiro que eu falo na janela de janeiro, né? Então, quando chegou em junho, o Sport já não tinha mais 60 milhões para gastar e nem poderia, né? Seria uma irresponsabilidade se o Sport gastasse mais 60 milhões com o time afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, o Sport priorizou jogadores sem contrato, jogadores sem espaço em outros clubes que vinham com um contrato maior, no caso de Ramon, no caso de Pedro Augusto, e jogadores por empréstimo com a opção de compra ou até mesmo sem a opção de compra, envolvendo jogadores que estavam no Sport. Por exemplo, Gabriel Vasconcelos veio para o Sport, uma troca que foi Thiago Couto para lá. Carlos Alberto veio para o Sport, numa troca, na verdade, Derek Lacerda veio para o Sport, numa troca que foi Carlos Alberto para lá. Tanto Thiago Couto como Carlos Alberto estavam sem espaço aqui no Sport e não tinham, Carlos Alberto, sobretudo, não tinha clima nenhum para ele jogar aqui. Então, o Sport foi nessa estratégia de reforços de um perfil mais barato mesmo, né?
não dava para o Sport gastar mais 60 milhões, nem tinha. E a gente, sendo bem justo aqui, teve acertos nessa janela do Sport, teve acerto nesta janela do Sport. Mas para mim, existem alguns simbolismos nessa janela e que explicam muito bem também porque o Sport é o lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 10 pontos conquistados, é que o Sport ele é tem um problema muito grave com tomada de timing de decisão, sabe? Por exemplo, Igor Cariús vem mal desde janeiro. O Sport veio trazer um lateral com perfil de titular para a lateral esquerda hoje. Foi anunciado hoje o Luan Cândido, já estava contratado desde a sexta-feira, quando a gente trouxe aqui a informação. Mas era um cara que poderia ter vindo antes, sabe? E aí tem os erros claros da janela, né? Kevson, tipo assim, não justifica absolutamente nada a contratação de Kevson. Nada. Ninguém me convence que Kevson deveria ter sido contratado. Ainda mais ocupando uma das 5 vagas de inscritos que já tivessem atuado na Série A. Ou seja, poderia ter gastado essa vaga com outro cara que fosse mais útil. Aderlan, eu honestamente não gostei da contratação de Aderlan, um cara que vinha jogando há muito tempo sem jogar, com LCA, enfim. Não teria tentado o Aderlan, não. Teria buscado outra peça. O Sport precisava de fato, porque Hereda se machucou. Enfim, acho que esses dois são os pontos mais críticos, as laterais do Sport, porque Cariús estava muito mal. E no caso da direita, né, Hereda se machucou, Matheus Alexandre conseguiu dar uma sobrevida, mas precisava de uma sombra, e eu acho que poderia ter vindo uma sombra melhor. E aí eu falo, acho que faltaram mais opções ofensivas, sabe? Acho que poderia ter vindo pelo menos mais um ponta, ou pelo menos mais um ponta aí, alguém que jogasse de forma híbrida, feito Derek Lacerda joga, porque o Sport hoje tem atacantes, centroavantes que você não consegue confiar em nenhum. Pablo não serve, Ignacio Ramírez também não serve, paciência, fora dos planos, pode sair ainda, também não serve. Então, é uma janela que foi insuficiente. Ponto. É uma janela que foi insuficiente, mas que teve seus acertos, e aí já projetando 2026 com o Sport naturalmente no cenário de Série B, que é o mais provável hoje, quando a gente está gravando esse vídeo. Porque Derek, se o Sport conseguir trazer em definitivo, é uma boa para a Série B. Mateuzinho, o próprio Léo Pereira também acho uma boa, tem opção de compra. Mateuzinho também tem opção de compra e contrato até o meio do ano que vem. Pedro Augusto já tem contrato mais longo até o final do ano que vem. Ramon, contrato mais longo até o final do ano que vem. Enfim, são peças que o Sport pode ir montando uma base já pensando no cenário de Série B e para não cair com terra arrasada no aspecto de peças, né? Porque cair no cenário de terra arrasada, naturalmente, deve cair, sobretudo no aspecto moral, porque deverá ser uma campanha muito ruim. Então, esse é o cenário que fica, na minha opinião. Acho que, em comparação com a janela do início do ano, foi uma janela melhor, mesmo gastando pouco mais de 2 milhões. Foi uma janela melhor, na minha opinião. Uma janela com pelo menos uma linha de raciocínio, que é tipo trazer jogadores com perfis de intensidade maior, com perfis físicos melhores do que os que já estavam, mas que faltaram qualidade para o Sport tentar um milagre. E aí faço uma ressalva aqui que o Sport enfrentou um cenário muito complicado de mercado, porque o Sport era lanterna, afundado no campeonato, muita gente recusou, enfim, tudo aquilo que você já sabe. Então, essa é a minha análise da janela. Acho que é uma janela nota 5,5, 6, não passa por média, mas a janela 6, vamos botar uma nota 6 no cenário de 6 para 10. Eu acho que dos 11, eu acho que pensando no cenário atual e, sobretudo, também no ano que vem, acho que tem uns 6 acertos. Vamos lá. Gabriel, Ramon, o Mateuzinho, o Derek. São 4 acertos unânimes, eu acho. Léo Pereira e Pedro Augusto, na minha visão, são compreensíveis apostas. São apostas compreensíveis. Lucas Cândido, eu acho um tiro interessante. Acho que poderia ter vindo antes. E aí, os 4 que sobram,
Ignacio Ramírez, eu não conhecia, então eu não sempre mantenho o critério de não opinar do que eu não conheço, mas está se mostrando um erro. Kevson, mantenho a análise que é injustificável. Aderlan não teria feito, e Lucas Cal é outro que eu considero da mesma prateleira de Pedro Augusto e Léo Pereira. Acho que Lucas Cal pode ajudar também, principalmente para o ano que vem, no cenário de Série B. É isso. A gente vai amanhã, na quarta-feira, tem a apresentação do Luan Cândido, tem treino aberto também, a gente vai trazer tudo para vocês. É uma janela, nota 5,5, 6, sobretudo pensando no que o Sport precisava. O Sport precisava de mais, e eu acho que precisava de mais antes. Acho que faltou uma questão de time também, sabe? Porque acho que aquele jogo contra o Juventude é muito simbólico, que o Sport vai para o jogo com apenas 3 reforços, Gabriel, Pedro Augusto e Kevson. Muito simbólico aquele jogo, que é o primeiro jogo do Brasileirão pós-parada. O Sport poderia ter feito um movimento antes para ter uns 6, 7 caras ali, sabe? E aí ter uma vida nova até para Daniel Paulista trabalhar melhor. Mas não foi o que aconteceu, o cenário é esse. Então fica aí uma nota 5,5, 6, de uma janela, na minha opinião, insuficiente, com alguns acertos, é verdade, mas que foram bem insuficientes para o que o Sport precisa. Repito, se é uma janela de clube que está brigando para subir, é uma janela ótima. Se é uma janela em janeiro, a gente estava pensando, vamos deixar jogar e depois jogar o dinheiro para qualificar mais. Mas não foi o que aconteceu. Era uma janela onde o Sport estava afundado e precisava dar respostas. E foram essas respostas aí que a gestão do clube conseguiu dar. Alguns erros muito graves, como Kevson, alguns acertos, como Derek e Gabriel. E é isso. E vocês? O que é que acham da janela do Sport? Vocês gostaram? Acharam insuficiente? Qual o saldo que fica? Deixa aí nos comentários. Grande abraço a todos, tamo junto e até a próxima.